Olá, seja bem-vindo a mais um programa Somos Mais Podcast, comigo, Alexandre Tonetti. Hoje eu vou entrevistar a artista plástica aqui da nossa cidade, a Eliette Turdim. Seja bem-vinda, Eliette. Obrigada, Alexandre, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço você ter aceito e vir conversar com a gente. Como todos já sabem, as obras que estão expostas aqui no nosso cenário são da Eliette. Nós vamos conversar um pouco agora sobre a trajetória dela e ficarão expostas por pelo menos mais 4 programas, tá? Então vamos lá. Eliette, começando, como que foi seu início com as artes plásticas? Conta pra gente. Então, eu sempre gostei muito, assim, sempre admirei, né? E daí, em 1997, eu comecei a fazer aula de pintura, tá? E aí comecei a ir na aula para aprender o básico, né? E quando eu estava aprendendo, eu comecei a fazer assim as coisas da minha cabeça. Então, tipo assim, ele estava ensinando uma paisagem, eu enchi a paisagem tudo com flor, sabe? Enchi de florzinha, né? E aí, assim, o professor começou a ficar bravo porque ele estava ensinando, tinha outros alunos, todo mundo fazia a mesma coisa, né? E ele começou a ficar bravo comigo. E aí, depois de algumas aulas, eu levando bronca, assim, eu falei, eu não levo jeito pra coisa e falei, eu vou parar com isso porque não, eu gosto, mas não levo jeito. Peguei e desisti das aulas, né? Até que um dia eu fui no shopping Iguatemi e lá tinha uma galeria, passei na frente de uma galeria e eles colocaram na vitrine uma tela em branco. Era uma tela de 1 metro por 1 metro, tá. Até relativamente grande, né? E daí, a hora que eu passei na frente da galeria, eu olhei assim para a tela e eu vi uma tela pintada. Sabe quando você imagina assim? Eu vi tudo. Eu vi um lago, eu vi um monte de girassóis, montanhas, sabe assim? Foi uma coisa muito engraçada. Eu fiquei olhando para aquela tela assim, falei, eu vou comprar essa tela. Eu tinha já o material em casa que eu tinha comprado para fazer aula, né? E aí comprei a tela, no dia seguinte já comecei a pintar. Aí, só que eu trabalhava com tinta a óleo, né? Que era o que eu tinha para aprender, assim, porque a tinta a óleo você tem mais como dar nuances, né? Para pintura, assim. E daí eu comecei a fazer, porque eu não sabia, assim, comecei a fazer com a tinta a óleo e pintei o quadro. E assim, cada vez que eu olhava para o quadro, eu achava que eu tinha que colocar mais alguma coisa. E fui acrescentando, aí eu falava, mas eu queria tanto que tivesse uma ciranda, umas crianças assim, brincando de roda-roda, aí eu ia lá e punha. Aí daí eu falei assim, mas bem que podia ter também, assim, alguém deitado na rede, né, tão gostoso, olhando essas árvores, assim. Aí peguei e pus mais 2 árvores e uma redinha. Daí eu olhava para a casinha, eu imaginava, falava, nossa, mas ali tem que morar alguém. Acho que eu vou pôr assim um varal com umas roupas. É a mulher assim lavando a roupa. E aí eu ia fazendo, sabe? Mas isso numa tela de 1 metro por 1 metro. E assim, porque os desenhos da pintura, eles são bem infantis, assim, lembra desenho de criança, né? Certo. E daí eu fui fazendo, aí terminei a tela, né? Aí, mas eu não falei nada para ninguém, eu nem sabia que era uma coisa legal, achava assim que foi uma coisa que eu tive necessidade de fazer, né? E daí até que um dia eu convidei uns amigos para ir em casa, e daí eu sabia que eles assim entendiam de arte, gostavam de arte, e eu fiquei preocupada com o quadro de alguém ver, né? Daí eu resolvi, eu falei, acho que eu vou esconder atrás do sofá. E peguei e escondi o quadro atrás do sofá, virado para a parede, né? E daí, no final, assim, da reunião, a hora que já estava todo mundo indo embora, o Ferrara, que era um
amigo, assim, até inclusive até hoje, né, ele mora aqui em Valinhos ainda, ele sempre gostou muito de arte, amigo do Gersi. Aí ele falou, mas o que é isso daqui que você tem atrás do sofá? Eu falei, isso aí não é nada, né? Mas como não é nada, uma coisa desse tamanho? Aí ele puxou o quadro. Daí a hora que ele olhou, eu vi que ele assim franziu a testa, sabe? Falei, ai meu Deus, né? Daí ele perguntou quem tinha pintado, eu falei que tinha sido eu. Daí ele falou, você sabe que isso é um estilo, você é primitivista, ele falou pra mim. Só que eu não sabia que isso era um estilo, porque realmente foi uma coisa assim foi seu primeiro trabalho. Foi o meu primeiro trabalho. E daí foi uma coisa assim super instintiva. Daí eu perguntei, eu falei, mas então eu posso pintar? Ele falou, pode pintar. Aí no dia seguinte já comprei mais tela, comecei a produzir, e daí nesse mesmo, aí no ano de 1998 que aconteceu isso, né? Tá. Daí nesse mesmo ano eu já participei do primeiro Salão de Arte Contemporânea de Campinas. Que legal. E aí comecei a pintar, fiz a minha primeira exposição individual, daí com um grupo que nós formamos de artista, né? Uhum. Que foi lá no restaurante da Avó Cida, no centro de Valinhos. Sim. E daí a gente, a cada 2 meses, um artista fazia a exposição, né? Então aí eu marquei a minha para o final do ano, porque como eu tinha que preparar todos os trabalhos, que eu não tinha nenhum, e daí ali também fiz a minha primeira exposição aqui em Valinhos. Que legal. Na Avó Cida. E fala uma coisa, assim, em 97 você estava fazendo aula, em 91 aí pintou o primeiro quadro. Em 98 que eu pintei o primeiro quadro. Tá, e aí descobriu que, na verdade, você já tinha um estilo, né? Instintivamente você já produzia algo dentro do estilo. E qual é o estilo? Como que funciona isso? Então, quem é precursor? Esse estilo a gente chama de primitivismo, né? Que veio desde, assim, é um desenho bem infantil, sabe? Uma coisa sem... ele não tem muita proporção, sabe? É uma pintura bem livre, né? E aí o naif, né, que chamam como pintura naif, é um primitivismo melhorado, sabe? É um desenho assim, normalmente ele vem com muitos detalhes, né? As cores são vivas, não usa-se mistura de cor, né? E essa palavra naif vem de origem francesa, que significa pintura ingênua. Certo. Então, quer dizer, isso remonta o quê? De 1800 e pouco, então começo de 1900, mais de 200, quase uns 200 anos. Sim. De uma linha de trabalhos de pintura que são nesse estilo que você produz. Normalmente os artistas primitivistas, eles são artistas assim, que sabe, que eles nunca tiveram uma noção de pintura, nunca tiveram aula, porque se a pessoa começa a pegar muita instrução, acaba indo para outra linha, sabe? Sim. Então, os artistas naif normalmente eles não tiveram esse tipo de instrução. Entendi. E fala uma coisa, os quadros eles seguem praticamente 2 temáticas, né? Pelo menos esses que estão aqui expostos, não sei se toda a sua obra segue essa linha, que é o campo, né? São paisagens, e a questão religiosa católica. Você, além dessas 2 linhas, também trabalha com outras? Então, porque assim, a pintura, ela vem do cotidiano. Então, mesmo essas que não são meu cotidiano, né, encontrar o Papa com São Francisco, mas assim, o fato de eu estar indo fazer uma exposição, então assim, veio a ideia, sabe, de fazer o Papa, né? O outro é a respeito de um livro, que assim, eu li a história, então fui para fazer a ilustração diante de uma história, eu fiz, né? Certo. Outros são a respeito de, assim, lembranças de infância, né?
Então, às vezes, assim, que nem eu tô saindo de casa e vejo um monte de galinha atravessando a rua, eu tenho que parar o carro para as galinhas passarem. Aí eu penso, vou fazer alguma coisa com galinhas, sabe? Então sempre tem alguma inspiração, né? Ou é a inspiração do cotidiano, uma coisa que você tá vivendo ali, que nem às vezes pinto a festa junina, porque tá chegando junho, fui numa festa junina, ai que bacana, vou fazer a festa junina, sabe? Então são coisas assim que você acaba vivendo ou coisas que você lembra, que nem eu tenho muitas lembranças vivas da minha infância no meio da plantação de figo, né? Porque meus avós sempre foram agricultores e meu pai sempre trabalhou no sítio, então eu ia junto com ele, né? E então eu tenho muitas lembranças, apesar de nunca ter trabalhado na colheita, né? Realmente trabalhado na roça, assim, nunca trabalhei. Mas a minha infância eu ficava ali no meio das frutas, correndo, brincando, né? Então eu trago muito isso. Muitas das minhas obras vêm as plantações de figo da Índia, a goiaba, por causa da região, sabe? E uma das características também das minhas obras são as montanhas, que é assim o que cerca a gente, né? Perfeito. Então isso tudo vem assim, ou é do cotidiano, ou é de algum tema que acaba assim despertando o interesse de fazer a obra. Que bacana. Você falou dessas duas obras aqui, né, do Papa Francisco com São Francisco. Tem uma história aqui por trás delas. Você falou, você foi expô-las lá no Vaticano. Como que é essa história? Conta pra gente. Então, eu fui convidada para participar, né, dessa exposição por uma curadora, ela chama Sandra Sete. E aí ela conheceu meu trabalho e daí ela fez esse convite. E quando ela me falou que a exposição ia ser numa galeria do Vaticano, então na hora assim eu pensei no Papa Francisco, né? Aí como veio a ideia do Papa, eu falei, nossa, né? Mas gosto tanto de São Francisco, e o Papa Francisco escolheu o nome por causa do São Francisco. Daí eu pensei, vou fazer os dois Franciscos. Então surgiu primeiro a ideia de fazer eles de costa, né? Que é essa obra. E essa nuvem, né? Com esses raios. A primeira vez que eu estive em Assis, tive essa visão, assim, a hora que nós saímos da igreja de São Francisco, tinha umas nuvens e assim aqueles raios que vinham assim de luz, a coisa mais linda, sabe? Legal. E aquilo me marcou muito. Então eu acabei fazendo esses raios de luz da lembrança que eu tive de quando eu estive em Assis, né? Legal. E aí depois eu pintei primeiro esse, a minha ideia era levar esse e o do livro, porque o livro me acompanhou também na exposição, que é a Conquista de Napoleão, né? Mas daí eu falei assim, para formar uma composição, eu achei que seria interessante eu continuar na linha dos dois Franciscos, né? Sim. Aí veio a ideia, então, de pintar eles de frente. Mas em nenhum momento eu pensei na dificuldade que eu teria de fazer o rosto do Papa. Porque quando, verdadeiro, né? Quando você pinta um rosto, você pode fazer o que vem na sua cabeça e tudo dá certo, né? Porque não tem assim uma fisionomia. E daí a hora que chegou no Papa Francisco, eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Daí peguei a fotinho dele lá e dentro das minhas limitações eu fiz, aí deu um resultado. Porque eu não tenho assim a técnica de fazer uma pintura de um rosto, sabe? Difícil. Não aí já é outra técnica, né? Então eu não tenho essa habilidade, né? Mas no fim aí acabou dando certo. Então a história dos dois Franciscos, a inspiração foi essa. Pelo ir expor numa galeria do Vaticano. Isso, Que legal. E aí, esse aqui atrás, você falou que é a ilustração de um livro.
Você então, assim, e não é o primeiro, você já fez outros trabalhos nesse sentido também. Tudo começou com a minha prima, a Maria José Tordim, ela é escritora, Sim. né? E aí ela fez a história da família Tordim. E daí ela comentou comigo, tal, que ela estava escrevendo o livro e perguntou, ela falou, você não quer fazer a capa do livro? Aí, na hora, né, eu falei, claro que eu quero, tal. E aí eu pintei, então a primeira coisa que eu fiz em ilustração, assim, foi a capa do livro da minha família, né? Legal. Então eu imaginei, assim, o navio vindo com todos os imigrantes, né? Depois, na primeira fase, a plantação de café, né? Que eles vieram para trabalhar no café. Sim. E depois continuei com o figo, e depois figo da Índia, goiaba, sabe? Então eu acrescentei, fui fazendo como se fosse o tempo, né? Passando, assim. E daí eu fiz a capa do livro, ela gostou, achou assim que ficou muito bacana, daí ela escreveu um outro livro que é Os Chapéus da Maricota. E daí também pediu para eu fazer a ilustração, eu fiz, e daí foi um sucesso, o livro ficou muito bonitinho, uma história muito bacana. E daí ela me convidou, aí eu fiz mais 2, então aí esse da conquista do Napoleão, né? Aí eu imaginei, quando ela me deu a história, eu falei, esse eu não vou fazer por páginas, porque nos outros eu lia, né, a página e fazia a ilustração de acordo com a página, né? E nesse, na conquista de Napoleão, eu li a história toda. Daí eu falei, vou fazer uma composição. Aí eu fiz um quadro só, tanto é que no quadro os personagens são sempre os mesmos, né? Só que em cada posição. E aí, daí na hora da ilustração, o fotógrafo recortou os pedaços do quadro de acordo com a história, né? E encaixou. E fizemos o livro. Aí esse livro, ela fez a tradução para o italiano. Olha que legal. Então eu levei ele junto na exposição, né? E fez o maior sucesso, ficou muito bacana. Que legal. E aí tem mais um outro ainda que ela não lançou, que também eu ilustrei, só que ainda esse não foi ainda lançado. Então quer dizer que logo deve ter mais um livro vindo aí. Logo tá vindo mais um. E é um desafio isso, né? Quando ela perguntou pra mim, você quer ilustrar o livro? Eu falei, eu quero, porque eu acho bacana essa coisa assim do desafio. Sim. E de repente é uma outra. É um outro veículo de comunicação artística. Exatamente. Né? Não é a tela especificamente, mas vai no livro e você está difundindo também sua arte. Sim, com certeza. Uma coisa bem legal de fazer, gostei muito. Legal. Uma coisa, quantas obras você já fez, assim, você chegou a contar? Olha, eu não sei assim ao certo, mas mais de 100 eu tenho. Que legal. E aí você comercializa as obras também? Como que funciona? Sim, eu tenho um site e aí comercializo. Quiser falar o site pro pessoal, fique à vontade. É eliettetordim.com.br. Legal. E aí eu divulgo, né, através do site e sempre estou fazendo exposições, sou convidada, né, para exposição, então eu comercializo. Que bom. Não dá para viver disso, não, mas... porque não é uma coisa contínua, né, que você pode contar com a venda, né, mas é uma coisa que eu gratificante faço, assim, quando alguém compra a sua obra e leva para casa, né? É um pedacinho da gente que vai embora. Por um lado... Eu fico com dó de vender, eu falo, acho que eu não vou vender não, mas eu falo, não, eu tenho que vender, né? Mas assim, é um pedaço da gente que vai, porque as pessoas até comentam comigo, falam, nossa, eu olho para as suas obras, eu sempre vejo assim uma alegria, muito colorido, né? Eu falo, porque eu só pinto quando eu tô bem. Se acontece alguma coisa, sabe? Quando eu perdi meu pai, fiquei acho que quase 1 ano assim sem pintar. Nossa. Aí de repente um dia falei, eu vou pro ateliê,
Fui, aí comecei a pintar direto, assim, sem parar, sabe? Mas aí eu já tava bem, já tinha, sabe, aquela coisa do luto, assim, né? E, então, assim, acho que eu trago a alegria porque eu só pinto quando eu tô bem. É seu estado de espírito, né? É meu estado de espírito. Isso é bem legal. Porque tem artistas que também fazem o contrário, né? Exatamente. Tem um pessoal que fala assim, tem muita gente que produz na melancolia, né? Porque fala que tem que extravasar, né? Que tem que botar pra fora. E eu já sou o contrário, assim, se eu não tô bem, nem... E o bom de ter um espaço, que nem eu tenho meu ateliê, né? É ótimo, porque lá já tem a tinta, tem o cavalete, tá tudo lá. Então, se eu cismo, assim, me deu vontade de pintar, mesmo que seja de madrugada, eu levanto e vou pro ateliê e produzo, sabe? Porque já tá tudo ali montado, né? Então, é uma coisa fácil, né? Porque você tem que, pega o cavalete, pega a tinta, não sei o que, você já desiste porque dá trabalho, né? Então é bom essa coisa assim, para produzir, você ter o espaço ali que fica tudo pronto para você, a hora que você quiser já tá lá. Me fala uma coisa, quanto tempo mais ou menos você demora para fazer uma obra como essa que tá atrás de você? Então, elas são demoradas porque elas são muito detalhadas, né? Em média 2-3 meses eu demoro. Sim. Quantas horas por dia mais ou menos desenvolvendo? Umas 3 horas por dia. É bastante tempo. Final de semana não, né? Eu trabalhava, então quando eu trabalhava já era mais complicado, porque aí chegava cansada, né? Então aí varia, mas agora tô aposentada, então já tenho mais tempo para me dedicar, né? Legal. E aí, sim, você estava comentando, você começou a pintar com a tinta a óleo, mas pelo que você estava me falando anteriormente, os quadros são com tinta acrílica, é isso? Sim. Nossa, foi uma mudança radical na minha vida. Falou que adorei a tinta acrílica. Quando eu descobri que ela existia, eu falei, nossa, é tudo de bom. Porque eu sofri muito com a tinta a óleo, porque ela demora muito para secar. Eu imagino, para pintar. E a quantidade de detalhes é muito grande. Então eu tive quadro de demorar 1 ano para pintar, porque era assim uma fazenda de café, foi uma encomenda que eu tive, que até é um quadro que foi para a Itália. E o cliente encomendou, ele falou, olha, eu quero uma fazenda de café. Ele trabalhava com a venda de instrumentos, sabe, de maquinários para café e tal, e ele encomendou esse quadro. Aí eu falei, mas para quando? Ele falou, não tem pressa, quando tiver pronto, me deu o cartão, ele falou, quando tiver pronto você me avisa que eu venho buscar. E daí eu fiquei, imagina o carinho, né, aquela coisa assim de querer fazer para agradar, para a pessoa gostar, né, e é um quadro assim com muitos detalhes, muitos, até hoje eu pego assim, eu amplio, eu falo, não, acho que eu não bato bem na cabeça, sabe, porque é uma coisa assim que uma fazenda inteira com plantação de café, em cada pé de café, todas as folhinhas e todos os grãozinhos, assim, uma coisa muito trabalhada. Então esse daí foi o quadro que eu mais demorei para pintar. E qual é o tamanho dele? Ele é 1,20 por 1. Também é grande. E o cliente gostou? Gostou, adorou. Isso que é bom. Ainda bem, né? Porque imagina todo esse trabalho, a pessoa olhar e falar, não gostei. Ele gostou muito. Até porque quando encomenda é que já gosta do seu estilo, né? Já sabe com a sua linha de produção artística, então não tem como não gostar, né? Eu acho que para ele deve ter sido surpreendente até ver o tanto de informação, de detalhes que você colocou. O que eu não gosto de fazer, quando às vezes a pessoa fala assim, você pinta pra mim a minha casa, por exemplo, sabe? Falei assim, eu fico limitada àquilo que a pessoa pediu, sabe? Então, esse tipo de encomenda eu não pego. Porque não tem criatividade, né? Agora o que eu já fiz, a pessoa fala assim pra mim, olha, eu quero alguma coisa que tenha envali.
quadrinhos, mas assim, me deixou à vontade para eu Aí escolher. o universo é gigante, né? Aí eu peguei e fiz a matriz São Sebastião, aí eu fiz o casamento. Então aí eu fiz a matriz, né, o coreto, que antigamente a gente tinha o coreto, né? Aí a praça, tal, os noivos com aí os padrinhos, né? Ficou bem legal, assim, um cachorrinho, sabe? Aí até o padre Dalmírio pediu para reproduzir o quadro em azulejo. Aí ele fez, aí me deu um de presente. Ai, que legal. Mas, então assim, aí até achei legal, porque ela falou, mas assim, não colocou, não especificou nada. E o que eu tô pintando agora, em casa, que eu tô produzindo agora, eu fiz um apanhado da cidade. Então tem assim, tem a Fonte Sônia, tem a Festa do Figo, tem a igreja, tem a Gessi, tem o Parque Ayrton Senna. Então eu tô fazendo lá um apanhado de tudo dentro de uma composição que não, lógico que não é o que, porque assim você tem que fazer uma coisa do lado da outra, Sim. né? Então não é como é a cidade, né? Mas os elementos são. Aí eu procurei fotos, assim, para me inspirar, né, no que é mesmo o muro da Gessi. E aí depois a parte da frente ainda não fiz, porque eu mudei a minha técnica de trabalhar. Porque, assim, normalmente o que a gente faz, né, os artistas, todo mundo faz, a gente dá o fundo no quadro e depois você vem pintando, né, e aí vai trabalhando por camadas, né. Tá. Só que a minha pintura, por ela ser muito demorada e ter muitos detalhes, o que acontecia? Eu fazia isso e daí eu acabava cansando do quadro. Porque eu olhava o quadro e eu já vi o quadro pronto. Só que o meu tempo de execução ainda era muito grande. Então eu olhava aquilo e eu falava, nossa, sabe, assim, eu acabava me desestimulando um pouco, né? Daí eu falei, espera aí que eu vou resolver o problema. Então, assim, eu faço o quadro, eu vou trazendo ele de cima para baixo já pronto. Tá. Então, eu faço o céu, eu faço as nuvenzinhas e já pinto a montanha de uma primeira demão para poder, depois das nuances, né, do céu, assim, para você poder dar profundidade. Daí é que eu vou fazer os detalhes das primeiras montanhas, daí eu venho trazendo o quadro pronto. Então, a hora que você olha assim o céu, as montanhas, já está tudo pronto. Quando eu chego no final, aí é só eu finalizar. Então, eu achei que dessa forma eu comecei a produzir mais. Porque aí fica gostoso, porque eu fico naquela, quero terminar, quero ver como vai ficar, sabe? Antes, assim, você dava o fundo, mas ficava trabalhando nele como um todo, vamos falar assim. Como um todo, e aí era muito detalhe para fazer, porque eu tinha que fazer o detalhe desde o final, porque a arte naif, ela tem essa característica. Então, uma árvore que está lá no fundo, que é a última árvorezinha que tem, ela tem todas as folhinhas, se é árvore de fruta, tem as frutinhas, então você vê todos os detalhes dela. Mesmo ela sendo a última lá no finzinho, né? Então, quer dizer, tudo tem detalhe. Tudo tem detalhe. Aí eu cansava, porque eu tinha que fazer detalhe em tudo. Aí era só ainda, né? Porque o fundo já estava pronto. Então eu acabava cansando, porque eu via que eu enxergava o quadro pronto, mas que eu tinha que fazer, né? Tudo aquilo. Então aí desse jeito que eu tô trabalhando agora, para mim foi melhor. E com a tinta acrílica, né, que nós começamos a falar sobre ela, é muito fácil, porque a tinta acrílica ela seca. Então, rápido. Então é fácil, porque aí você pinta, enquanto você tá fazendo uma coisa, a outra já secou, e você pode encostar a mão para fazer a pintura que não vai borrar, né? Então isso facilitou muito, muito, muito a minha vida. Que legal. Mas assim, você ainda faz um projeto antes de ir para a tela? Você Sim. Desenha na escala ou fora da escala? Como que é? Não, eu desenho na escala. Eu desenho no papel por causa da composição. Então, quando eu comecei a pintar, eu já ia colocando tudo na tela, né? Mas aí, assim, você acaba se perdendo um pouco.
sabe? E daí eu acabei fazendo, né, os desenhos. E aí, primeiro, então, eu faço, aí eu vejo a composição, se eu tô gostando, o que eu tenho que acrescentar, o que eu não tenho. Mas, assim, sempre sem detalhe nenhum. É o grosso, que... É uma base. Uma base, exatamente. Mas tudo já na proporção. Aí, dali, do papel, eu passo pra tela. Aí, eu desenho na tela e depois é que eu começo a pintar. Então, a tela já tá desenhada Antes de eu começar a pintar, ela já está desenhada. Ah, legal. E aí, essa parte do detalhamento que você vai acrescentando durante o quadro, vai conforme você vai pensando e criando. Sim, aí conforme eu tô pintando, aí eu vou falar, sabe, coloco um personagem aqui, outro personagem ali, né? Porque todas as minhas paisagens são imaginárias, tá? Sim. Então, tudo que eu faço mesmo quando, que nem, por exemplo, que eu pintei a igreja, né? A igreja em si tá ali e tal, mas que nem... O entorno, as outras coisas, aí eu imagino os personagens, né? E às vezes, eu pesquiso o personagem em si, porque que nem, por exemplo, o Papa Francisco, né? Então, eu tinha que ver como que era a roupa dele, sabe? O cordão que ele usa, né? Então, eu sempre tô procurando, assim, o personagem, né? Eu acabo me pesquisando, né? Legal. E assim, a gente estava conversando. O quadro, quando a gente olha, ele dá tem uma harmonia, tem uma questão que você coloca mesmo, que a gente estava falando, sem estar elaborando, mas está proporcional, né? Você consegue ver que tem divisões da metade, aqui divide outro, né? O azul, por exemplo, desse quadro está atrás de você, com o verde significa praticamente metade da metade, né? Enfim, e vai levando e vai construindo. Isso você disse que é intuitivo. Sim, é intuitivo. Você não, mesmo quando está fazendo o projeto básico ali, não põe a régua, não. Nada. Até né, todos os artistas dizem que você não pode centralizar nada no quadro, porque o olho do telespectador, ele tem que percorrer pelo quadro. Se você põe no centro do quadro alguma coisa que chama atenção, ele só olha para aquilo. Os outros detalhes acabam sendo despercebidos porque o olhar está sempre ali. É aí onde tem a composição, que o artista, eu fiz um curso com o Marcos Guimarães e ele deu assim essa noção pra gente assim da composição, coisa que eu não tinha esse conhecimento, né? Então achei que depois disso eu amadureci muito. Hoje eu já não preciso mais pensar nisso, porque já ficou uma coisa interiorizada. É engraçado isso, né? Mas depois que você aprende, aí você começa a fazer, acaba sendo intuitivo também. Mas existe sim, para que a pessoa observe o quadro no todo. E assim, trabalhar com as tintas, né, fazer esses degradês como tem no céu, isso foi tudo você experimentando, foi fazendo? Sim, o acrílico ele dá bastante dificuldade em nuances, porque sabe? Seca rápido. Porque seca muito rápido, então você acaba indo, fazendo, sabe? Se precisa às vezes dar um retoque, né? Mas assim, a hora que começa tem que, tipo, vou fazer o céu, então começo e termino, porque não dá pra ficar parando no meio, porque senão dá degrau, assim, sabe? Então essa nuance são coisas assim, realmente, as primeiras obras que eu pintei, não tinha isso, sabe? O céu era um azul, só azul. Então até tinha assim o branquinho para dar um pouquinho de profundidade, né? Mas não tinha assim nuance nenhuma. Então, que nem, por exemplo, eu ia fazer os pés de café, por exemplo. Não nesse outro quadro que eu fiz aí, que demorou, eu já tinha mais noção. Mas os primeiros, né? Eu fazia todos da mesma cor.
Então, a hora que você olha, parece que é uma coisa só. Sim, aí eu fui um vendo bloco, que se eu misturasse um tom de verde um pouquinho mais escuro do lado de um pouquinho mais claro, é assim que ele ia dando um volume. Que Então, legal. coisas assim que eu fui descobrindo, experimentando e fazendo. Então, eu vejo a diferença, assim, dos quadros que eu pintava, né, antigamente, dos de hoje, e também tem o detalhe da tinta, porque eu usava a tinta nacional, né, e depois eu comecei a usar as tintas importadas, que o pigmento é outra história, sabe? Dá bastante diferença. Muita diferença. Você põe uma obra do lado da outra, assim, parece que um pigmento importado, parece que ela sai para fora, sabe? É bem diferente. Olha só. E tudo isso, na verdade, caracteriza a obra, né? Porque, igual você está falando, a tinta nacional com a tinta importada, se ela dá essa diferença quando você olha, isso muda também a característica da sua obra. Então, sim, a gente vê a obra, ela é bem clara, bem iluminada, né? Como você disse, teve alguém que falou que a vista do observador é um pouco mais alta e tal, mas eu fico imaginando uma tinta que não tem essa representatividade, essa coisa tão clara, ficaria um quadro opaco. Opaco, exatamente. As minhas obras mais antigas eu olho assim, totalmente opaca. Tanto é que quando eu comprei, a primeira vez que eu comprei a tinta importada, eu pegava e punha, sabe, um quadro do lado do outro, mas assim, uma diferença muito grande. Olha só. Muito grande. Que coisa. E aí eu tive a oportunidade agora de refazer meu estoque de tinta que eu fui para a Itália, aí eu trouxe de lá. E importar é caro? É muito caro. A gente consegue comprar aqui, né, no Brasil tem, mas elas são bem mais caras, tipo 6, 7 vezes mais cara do que um nacional. Nossa. Bem mais cara. São ossos do ofício, como diriam, né? Mas assim, compensa porque dá muita... valoriza a obra, né? Aquela coisa, você pode usar um material com uma qualidade melhor, obviamente o resultado final tende a ser muito mais bonito do que um material que não tem a mesma qualidade. Sim. Isso funciona. Depois, a pessoa arquiteta é a mesma coisa, né? Se eu puder comprar um material de acabamento muito mais caro, obviamente tem coisas bem bonitas que te dão um resultado final diferente do material mais convencional, mais simples, sim, enfim, na fase de acabamento. Com certeza. E a tela também eu tenho que tomar cuidado na hora de comprar a tela. Normalmente eu mando fazer porque ela tem que ser com a trama bem fininha. Porque se ela tem uma trama mais grossa, assim, maior, eu não consigo dar os detalhes. Sim, porque aí fica difícil do pincel. Exatamente. Como são detalhes pequenos, né? Então, eu normalmente mando fazer minhas telas. Aí a pessoa compra, quando eu mando fazer, eu já mando fazer de molde, porque ela fala, é só pra você. Então, ela já compra o rolo e daí ela faz pra mim. Eu escolho os tamanhos, eu tenho meio que padronizado os tamanhos, sabe? Eu tenho 50 por 70, depois 1 por 70, 1,20 e 1,5. E assim, eu gosto muito de fazer obra grande. E a outra característica também diferente minha, porque as obras de artista naif normalmente são obras pequenas. Mas eu gosto muito de trabalhar com obras grandes. Essas são as menores, praticamente, que eu faço, que é 50 por 70. Tá. E você conhece outros artistas aqui do Brasil que são do mesmo estilo? Naif? Olha, assim, eu conheço as obras, né? Pessoalmente, eu não conheço porque são poucos, não são muitos. Mas conheço vários artistas muito bons, brasileiros, né? Que conheço a obra deles, né? Mas é aquilo que eu falei para você, como normalmente a pessoa não tem instrução, né, de pintura, porque senão ela acaba indo
por outro caminho, né? E, então não são muitos artistas. É uma pintura aqui em Valinhos mesmo, que eu sei, só tenho eu. Não conheço mais reserva ninguém. De mercado. Tem isso, né? E assim, você expõe em salões, né? Que você falou que você acaba levando para fazer. E como que são os convites? Como que funciona esse circuito? Olha, normalmente assim, são indicações, as pessoas acabam conhecendo o teu trabalho, vê, sabe, em algum lugar e depois acaba convidando, sempre assim, sabe? É por isso que é bom divulgar o trabalho, né? Porque com essa divulgação, aí eu conheço, eu fui em tal exposição sua, gostei. Aí eu fiz também esses tempos atrás, antes dessa que eu fui para a Itália, eu fiz uma galeria em Campinas, no Espaço 800, um espaço muito bacana. E aí o dono da galeria, ele queria colocar um artista naif, que era um amigo dele, que nunca tinha feito exposição. Ele perdeu a esposa tal, e daí ele começou a pintar, também aquela coisa assim, sabe, que nunca tinha pintado, tinha vontade, começou a pintar um naif de pontilhismo, sabe, trabalho tudo, em vez que o meu tem também um pontilhismo, né, mas o dele não, ele forma os desenhos com os pontinhos. E daí o dono da galeria, comentando com uma pessoa, falou, eu queria um outro artista assim, mais experiente e tal, né, que mais conhecido, para expor junto com ele. Daí um amigo me indicou, falou, eu conheço uma artista e tal, aí passou no meu contato, ele viu as obras, gostou, e daí me convidou. E que nem essa que eu fui, né, fazer a exposição lá na Itália, que me convidou, a curadora, ela, através do Genivaldo, ela conheceu o Genivaldo, também comentando de artista naif, o Genivaldo passou meu contato, aí ela me convidou para fazer uma exposição em Jundiaí, no shopping de Jundiaí, depois já era pandemia. Aí eu fui, participei com ela nessa exposição. E aí depois veio o convite da Itália. Que legal. Eu tive outras oportunidades também de expor, né, no exterior. A primeira vez foi em 2009, eu fui para Portugal. Aí eu fiz uma exposição individual lá, na galeria. Foi muito bacana. Aí depois a exposição foi na galeria, ficou um mês na galeria, só que aí o governo português, ele fez uma proposta para mim de eu deixar os quadros lá por um ano. Aí esse quadro percorreu Portugal todo. Que legal. Foi para os centros culturais, né? Foi até o sul de Portugal e ficou um ano lá, as obras percorrendo por Portugal. Que bacana. Aí depois eu fui para França, aí eu fiz em Paris uma outra exposição, aí essa foi coletiva, mas também com uma quantidade grande de obras. E numa galeria também foi uma exposição muito bacana, lá eu vendi todas as obras, elas ficaram por lá. E depois agora essa vez aqui da Itália, a Itália não tinha mais assim esse intuito de venda. A Itália, como a galeria é do Vaticano, era mais assim com o intuito de expor, foram vários críticos de arte, foi bem assim divulgado, sabe? Foi televisionado, né? Então deu assim bastante repercussão. A exposição foi muito bonita, cheia de gente. Eu pensei, falei, nossa, né? Será que vai ter gente lá, né? Porque durante o dia, assim, a exposição foi às 3 horas da tarde. E é diferente daqui, assim, porque... A Europa consome arte de forma diferente da gente. Sim, né? Com certeza. E daí eram 25 artistas brasileiros, 12 estavam presentes, metade, né? E daí a curadora infelizmente não pôde ir porque ela teve um problema de saúde e aí foi impedida de pegar o avião. Ela teve uma embolia. Nossa.
Daí aí não dá mesmo. aí não deu. Daí teve uma representante, né, uma outra curadora que foi no lugar dela. Mas assim, a exposição foi um sucesso, foi bem legal. Que legal, então você já expôs em Portugal, França, Itália. Quem mais acho que você tinha? Que eu fui presencialmente só, tá? Mas minhas obras já foram para os Estados Unidos. Estados Unidos também. E já tive mais que uma vez em Portugal, né? Mas aí eu não acompanhei, aí eu só mandei as obras e não fui. Essas 3 eu fui junto. Tá. A América Latina, assim, a Argentina, Paraguai, Uruguai? Não, nunca fui. Que legal, assim, a coisa acontece mesmo no antigo continente. E, assim, essas obras todas, você falou, acho que na França você vendeu todas, Portugal foi o governo português, ele ficou responsável por ela, mas também não poderia vender, é isso, sim? Não, lá eu cheguei até a vender pela galeria, aí eu repus, sabe, mandei outras no lugar. Então, assim, circulava, vendia, você mandava outra para... Sim. Continua tendo o mesmo número de obras. É bacana essa coisa, assim, de saber, né, que sua obra foi para outro lugar, é muito legal. E, assim, é a obra de uma valinhense que está em Portugal, está na França, está na Itália, Estados Unidos, enfim. E sempre assim, nas entrevistas a gente fala, né, porque você fala da cidade que você vem, da característica dela, que é o figo roxo, né? Então, porque lá tem muito figo, mas as árvores são enormes, né? E eles não mantêm assim o figo como nós, ele não cresce do jeito que o nosso cresce, porque, né, a árvore podada, ela pega mais força, né? A flor, que é o figo, né, fica maior. Então é bem diferente, assim, então até eles acham estranho o pé de figo, né? Ser pequeno, é engraçado. Aí você explica pra eles, não, a gente faz isso porque a flor fica grande, o figo fica grande e a gente comercializa. Não, mas é bem legal. Então essa coisa, você leva o nome da cidade, né? Representa. Do que ela representa, é bem legal. E aqui no Brasil, quantas cidades você já conseguiu visitar ou mandar suas obras? Olha, muitas, assim. O que eu mais mando é São Paulo. São Paulo. Tem algumas galerias, né, que eu acabo mandando sempre. E Campinas, que sempre tem exposições, né? Mas assim, já foram para vários lugares. Salão de Piracicaba, essas coisas? Sim, também. Já participei do Salão de Arte Naif. Que legal. Aqui em Valinhos poderia ter um salão, né, assim, de artes para... isso seria muito bom. Seria legal, né? Porque, assim, tem muita gente que produz arte Nossa, aqui. nós temos artistas muito bons aqui na cidade. Eu acho que Valinhos é privilegiado em relação a artistas, porque são muitos. Aqui você já falou rapidamente do Jercy, do Guimarães, do Genivaldo, né? Uma conversa rápida você já citou 3, mas é bem legal. Aqui a gente, né, tem o espaço do cenário para exatamente as pessoas terem conhecimento, né? Porque quem é do cenário, né, da área, do meio cultural, conhece as obras, sabe o que você produz, enfim. Mas tem muita gente que não tem esse contato, né? Então, pelo menos, através do programa, vai assistir uma ou outra entrevista, vai ver, e vai ter essa entrevista que fica disponível na minha página também, além da VV8, e tem acesso, né, para conhecer um pouco mais do que é o seu trabalho, da sua arte. Nossa, isso é muito bacana, porque o artista ele não tem muito espaço para expor, para poder, né, falar sobre arte, né? Então isso, nossa, é muito bom. Os artistas precisam desse espaço. Tá aqui para isso. Quando a gente, né, eu tive a ideia de fazer o podcast, aí eu falei, nossa, as paredes poderiam ser utilizadas para exatamente esse intuito
para os artistas de Valinhos expor. Aí eu liguei para o Gersi. Aí eu falei, Gersi, preciso te contar uma coisa que eu vou fazer e preciso da sua ajuda. Aí eu expliquei para você quer que eu faça a curadoria das paredes? Você pediu para a pessoa certa. Falei, eu quero que você faça a curadoria. E está funcionando super bem, né? Porque tenho acesso a todos vocês e consegue fazer com que, né, meio que assim, ele fala, não, eu vou lá, eu falo mesmo, que a pessoa vai. Legal, é bom para o programa, mas também, né, essa contrapartida para o artista. Aí ele é ótimo para essas coisas. Teve a campanha do hospital, né? Uhum. Que o pastor também falou com ele e tal. E aí lançou a campanha O Que Der na Telha. Isso. E aí todos os artistas, cada um pintou 5 telhas e foi assim um sucesso, conseguiu reformar a UTI, né? O telhado da UTI. Nossa, muito bom. Assim, e ele tem contato com todo mundo. Tem, né? Ele circula bem no meio. E também tem outra parte, né? Ele é multifacetário, né? Ele também toca violino, tem a filarmônica, enfim, é envolvido. É bem legal. Nós abrimos com as telas dele, e ele contando não só a parte de produção artística, mas também a parte da filarmônica, né? É um trabalho muito interessante, né? Bem bacana que ele faz e está nos ajudando, né? Trazendo vocês aqui para poder a gente conversar um pouquinho. Ah, que bom, né? Porque você vê assim, para fazer o salão seria uma coisa muito bacana, né? Se pudesse ter um espaço para que os artistas pudessem colocar, e também tantos outros, né, que estão chegando, sim. que teriam oportunidade de expor, né, porque assim como eu, era uma coisa que se eu tivesse desistido, né, na hora que eu me desestimulei como professor, nunca, de repente, meu dom ia ficar lá guardadinho, isso. Nunca, né, e tantos quantos que também iguais a mim, que não tiveram oportunidade. É verdade. Né? Eu lembro do Sebrae, o Flávio, não sei se você estava no grupo na época, que eles tiveram a ideia de em associação, de fazer uma espécie de um centro cultural. E aí foi onde eu conheci o Gersi. Isso, sei lá, foi 2004, 2005, alguma coisa lá para trás. E aí eu fiz um projeto de um centro de exposições culturais, exatamente para ter salões e tal. Aí tinha espaço externo para expor obras de arte ao ar livre, né, no caso das esculturas. Tinha um espaço dentro que você podia fazer instalações que ficassem penduradas, e as paredes onde você faria a exposição e descia por uma rampa e chegava. E no espaço ainda tinha café e oficinas. Nossa, que bacana! Eu vou ver se eu acho isso um dia e apresento aqui, que eu cheguei a fazer a maquete, apresentei lá para todos eles à época, foi aprovado tudo, mas infelizmente não conseguiu avançar. Logo mais o Flávio, que era o coordenador do Sebrae, até que fechou, né? A gente tinha um espaço do Sebrae aqui, acabou depois virando transitório, que ficava em frente a Flávio, e depois desapareceu. A gente está, na verdade, perdendo coisas ao invés de ganhar. Mas como ele saiu, o projeto acabou não andando, de conseguir pedir um lugar para a prefeitura, para fazer o projeto, enfim. Ai, que pena. É uma pena. Mas um dia a gente consegue fazer. Ah, sim, com certeza. A cidade precisa, os artistas que a gente tem, né, como a gente está falando, muitos e bons, e não é possível que Valinhos não seja um lugar onde que você possa fazer um salão desse, chamar outros artistas de outras cidades. Né? Isso ajuda a movimentar um monte de coisa. Né? Sim, quando teve o panorama, né, das artes,
Nossa, foi assim muito bacana, sabe? Juntou muitos artistas, veio gente de fora, um trabalho de qualidade. Isso. A gente via que... Então, quer dizer, tem muita gente, né? Seria muito bom mesmo. O Genivaldo está sempre à frente também, né? No Espaço Arte, que é muito bacana, está sempre divulgando, está sempre fazendo, inovando, né? Nós fizemos um álbum de figurinhas, né? Sim. Que agora está todo mundo aí com o álbum da Copa, né? Ele fez os artistas, ficou assim um trabalho muito bacana. Meu filho Breno completou. Então você viu. O álbum de vocês. E assim, o Genivaldo também, Joyci já está programando a vinda dele, mas eu acho que fica para janeiro do ano que vem. A gente já tem novembro, acho que novembro e dezembro o Joyci já meio que engatilhou todo mundo. É bem legal, porque são 4 programas, então assim, praticamente um mês, né, todo que fica expondo, então tem que ir fazendo, aí vem, acho que tem mais 2 agora, janeiro deve ser o Genivaldo que entra aqui pra gente conversar. E ele é bem afiado também na conversa. E ele tá sempre na ativa, fazendo, sempre agitando. Ele também, né, sempre expõe em lugares diferentes, com as instalações. Eu vi que ele foi fazer uma instalação, não me recordo aonde agora. Ele também era fora do país, acho que foi na África, né? Fez. Enfim, então acho que deixa... Quando ele vier aqui, ele vai contar pra gente o que ele anda produzindo, anda fazendo. Mas muito legal. Eu realmente agradeço você novamente por ter vindo. Nosso programa está chegando ao fim. Se você tiver mais alguma coisa que quiser falar no sentido de aonde você vai estar expondo, enfim, ou do seu ateliê, fica à vontade. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, o site eliettetordim.com.br, e lá tem assim, desde a minha primeira obra, que é aquela que eu te falei, né, que eu pintei, que eu vi ela pintada na tela em branco, e então lá tem todas as minhas obras. Legal, merece fazer de repente, uma exposição das séries, né? Desde o começo até agora que você para produz, ver a evolução, né? né? Às vezes, sabe que as pessoas às vezes me falam, né? Mas se começa a evoluir muito, assim, você acaba saindo do estilo naif, e é uma coisa que não me preocupa, sabe? Porque é minha arte, então eu não tô preocupada se eu tô dentro de um estilo ou não tô dentro de um estilo, sabe? Eu acho que eu tenho que pintar, e o que for, né, pra melhorar, pra inovar, eu vou fazendo. Até porque acabou tendo elementos que são recorrentes que caracterizam também a sua pintura. Então, mesmo que seja dentro do estilo naif, você ter evoluções de algumas das técnicas ou formas de organização dentro da tela não vão deixar de ser naif também. Assim, você não usa técnica de perspectiva, você não entra com técnica mais elaborada, você entra com uma composição, né, de formas, de imagens, né, como você mesmo disse. Eu acho que isso que caracteriza a sua obra, independente dela ser naif ou não, ela tem a tua cara, ninguém mais faz igual. Que eu acho legal isso, que as pessoas veem em qualquer lugar, falam, eu vi a obra, reconhece a obra, isso é uma coisa bacana, né? E isso vem nato, assim, não teve, assim, sabe, aquela coisa de você falar, não, vou criar um estilo, não, é uma coisa que aconteceu, né? Isso, e sua originalidade, né? Isso igual a gente fala, tem tanta gente que vão pegar para a área da música, que toca, né, muito bem, mas as bandas que acabam, ou os músicos que acabam se destacando é porque eles têm um estilo próprio, né? Eles têm algo, a luz própria deles, tem uma forma de composição, uma forma de cantar ou de tocar, enfim. Na arte é a mesma coisa, você tem a sua característica própria, apesar de ter
navegar dentro de um determinado estilo, mas você ultrapassa essa barreira, né, esse rótulo do estilo com a sua própria identidade. Com uma característica, né? Que é bem bacana. Legal. Bom, de novo, queria agradecer a oportunidade, o convite. Gostei muito de estar aqui com você. Eu que gostei, foi bem bacana. E mais pra frente a gente retoma e conversa novamente. Muito obrigado. Gente, aqui com a Eliette Turdim, mais uma vez, um grande prazer estar com você, Eliette, e até o nosso próximo programa. Um grande abraço a todos.